não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, é claro que a finalidade da filosofia não é constituir uma doutrina acabada, fechada, mas estar continuamente zelando para que os conhecimentos não voem soltos ao ponto de constituir fetiches. Quer dizer, um conhecimento que você tem, do qual você tem certeza, mas que não se articula de maneira alguma com outros conhecimentos e com a sua escala de valores e com a sua conduta na vida, é realmente um fetiche. É uma coisa separada do universo, é como se fosse um objeto que está boiando no ar e ele acaba se tornando uma espécie de um absoluto, mas é claro que é um falso absoluto. Então essa articulação é o esforço permanente. E isto visa a zelar pela integridade da consciência humana, portanto, da personalidade humana inteira. De modo que você sempre saiba do que você está falando, quer dizer, o que aquilo significa para você, para a sua vida, para a vida dos seus semelhantes, qual é o valor, o peso relativo que as coisas têm e como elas se articulam umas com as outras. Então, não há outra atividade no mundo que faça isso, é só a filosofia que faz isso. O que significa que, evidentemente, a noção de unidade do conhecimento não é a noção que tinha, por exemplo, Bertrand Russell com a ideia da enciclopédia do conhecimento humano, enciclopédia das ciências. Não é conhecimento unificado no sentido em que se pode falar, por exemplo, no contexto das interdisciplinas. É claro, se você empreende algo que você chama de conhecimento interdisciplinar, você está tentando conectar ciências, evidentemente. Porém, o objetivo disto não é, o alvo disso é uma teoria unificada, certo? E não uma consciência. Então, no sentido da interdisciplinaridade, o volume de conhecimento que você pode articular é ridiculamente pequeno. Por exemplo, se você pegar uma ciência, nós temos aqui, por exemplo, a clínica médica e aqui temos a antropologia. E, bom, só para você cruzar essas duas coisas requer o esforço de alguns milhares de pessoas durante 10, 20 ou 30 anos e os resultados serão relativamente precários do ponto de vista da veracidade teórica da coisa. Mas o que interessa à filosofia não é realmente a veracidade teórica em si, embora ela entre como um dos componentes. É a veracidade integral, inclusive no sentido psicológico e humano, no sentido de que o que você está dizendo significa realmente aquilo para você, pelo menos, e você de algum modo está fazendo um esforço para que outras pessoas participem desse campo de significado. É por isso mesmo que não existe a possibilidade de estabilizar a filosofia em resultados teóricos definitivos, embora exista o fenômeno que eu chamei dos patamares, quer dizer, certas conquistas intelectuais que, uma vez feitas, você não tem o direito de voltar mais atrás, quer dizer, você vai ter que levar aquilo em conta de qualquer maneira. Levar em conta não quer dizer concordar ou aprovar ou endossar necessariamente, mas consiste em reconhecer o valor e integrá-lo, ainda que dialeticamente, dentro de uma busca que você continua empreendendo. Nesse sentido, o Wittgenstein tinha toda a razão ao dizer que a filosofia não é uma disciplina, não é uma ciência, mas é uma atividade. Ela é uma atividade e é uma atividade constituída de tal modo
que sem ela as outras simplesmente não fazem sentido. Não existe nenhuma atividade cognitiva humana que busque o sentido. Elas estão buscando conhecimento, ou seja, verdades, entre aspas, que possam ser afirmadas e até certo ponto provadas. Mas em que medida uma verdade totalmente isolada das outras continua sendo verdade? Quer dizer, a verdade da qual vocês só têm um conhecimento, por assim dizer, fático. Você observou um fenômeno e diz, acontece assim. Eu digo, muito bem, acontece assim do ponto de vista desta pesquisa que você empreendeu, com as perguntas que você fez, com o método que você usou, etc, etc. E o que significa para o resto do conhecimento humano? Então, nenhuma ciência ou nenhuma técnica pode responder a isso. E é para isso que existe a filosofia. Se não existisse filosofia, então os conhecimentos só valeriam como peças soltas, inarticuláveis. Então seriam realmente, vamos dizer, conhecimentos imbecilizantes. Na medida em que, vamos dizer, a inteligência humana necessita desesperadamente da unidade, da conexão, porque vamos dizer, nós não somos um computador que possa funcionar com esses elementos totalmente isolados, porque nós temos uma coisa que se chama a responsabilidade moral, a responsabilidade civil, até a responsabilidade jurídica. Nós somos senhores dos nossos próprios atos, nós temos que tomar decisões. Essas decisões se fundam sempre em valores nos quais nós acreditamos, ou seja, nós temos que prestar satisfação pelos atos da nossa consciência inteira, e não só pela veracidade deste ponto ou daquele ponto. Tá certo? Então, nós podemos dizer o seguinte, qualquer verdade isolada, ela só é verdade no sentido convencional, ou seja, de acordo com os cânones e métodos de um conhecimento especializado. Porém, visto um pouco de lado, aquilo já não é mais uma verdade, tá certo? É apenas, vamos dizer, uma impressão exata. Na verdade, a partir do Renascimento, tudo que a ciência buscou foram impressões exatas, tá certo? E para tornar essas impressões cada vez mais exatas, se desenvolvem métodos que vão circunscrevendo os seus objetos de uma maneira cada vez mais precisa e não comunicável a outras áreas do conhecimento. Tá certo? Então, se você procurar em qualquer ciência o equivalente de um conceito uma outra ciência, você nunca vai encontrar. Não há equivalente, não há equivalente. Então, de quem conecta tudo isso? Bom, quem conecta tudo isso não pode, por definição, não pode ser uma ciência, mas tem que ser a inteligência humana, tem que ser a consciência que criou as ciências e que tem que manipulá-las toda uma vez. Você pode imaginar, por exemplo, que no Estado moderno, a administração tende a ser cada vez mais científica, isso é, passar as decisões da esfera, vamos dizer, da vontade humana para a esfera de uma exatidão mais ou menos previsível, de modo a que os planos, que as decisões e os planos possam, com uma margem maior de certeza, levar aos resultados desejados. Então, esse processo, vamos dizer, que vai tornando a administração cada vez mais científica, começa, vamos dizer, entre o século XVIII e XIX, né, quando, por exemplo, a questão das estatísticas começa a adquirir uma certa importância. Você vê que até uma certa época da humanidade, os governantes nem sabiam quantos habitantes os seus países tinham, nem onde eles estavam, qual era a distribuição geográfica. Não havia meio de você calcular o produto nacional bruto, de você saber se o país era mais rico ou mais pobre que o vizinho. Não havia meio de calcular coisíssima nenhuma. Então, a partir do século XVII, XVIII, XIX, aí que a coisa vai pegando. A partir do século XIX, todos os países do mundo são administrados assim. Quer dizer, todos pretendem ter uma administração científica. Muito bem, mas acontece que essa administração científica, ela se faz sob a forma de conhecimentos específicos e especializados, produzidos por pesquisadores no seu campo de especialização. E é possível tomar decisões assim? Não, claro que não. As decisões de um governante, elas têm justamente que articular as várias áreas de ação, né, os vários domínios, quer dizer, num plano, numa unidade coerente. Eu digo, e quem faz esse plano? Claro que existe uma técnica do planejamento, mas ela jamais chegou a se constituir como uma ciência. Tá certo? Então,
nós sempre temos, vamos dizer, o problema da decisão tomada por uma inteligência autoconsciente e que é quem vai responder pelo que está acontecendo. Tá certo? Então, quem quer que seja o governante, ele nem pode ser um especialista em todas as ciências, tá certo? E nem pode se ater a uma especialidade exclusiva. Tá certo? Ele vai ter que partir para um outro tipo de conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? É o que nós podemos chamar cultura geral? Não, cultura geral é uma coisa tão fragmentária quanto o universo inteiro das ciências. Cultura geral é o seguinte: o sujeito estuda um pouco de biologia, estuda um pouco de história, estuda um pouco de literatura, etc, etc, e compõe lá no imaginário dele uma síntese das suas preferências pessoais. Então, cultura geral está tão longe, vamos dizer, da filosofia, quanto, vamos dizer, uma economia de coleta está longe da culinária, por exemplo. Né? Você vai pegando uma frutinha aqui, um bichinho ali, tá, vai comendo. Né? Isso aí não é culinária. Culinária supõe, vamos dizer, uma organização da alimentação humana. Então, é para isso que existe a filosofia. A filosofia é uma técnica da articulação dos conhecimentos na esfera da consciência. Ou seja, o que vai... Não é a filosofia que vai validar esses conhecimentos. Eles já têm que estar validados quando chegam. Você tem que lidar com conhecimentos da mais alta qualidade. Você tem que pegar o que tem de melhor nas ciências, na história, na arte, etc, etc. De modo a você não ter que entrar nas discussões especializadas daquela área. Você vai pegar, vamos dizer, resultados estáveis, tá certo? Ou, mesmo que não tenha se alcançado algum resultado, o que existe de melhor naquela área. Então, e disso que existe, você vai tentar fazer não uma síntese teórica, não é isto. Você vai fazer de tudo isso um aparato de percepção. E o que vai unificar isso aí? A sua consciência. Quer dizer, você que é o ser humano real, concreto, agente, vivente, que articula tudo isto. Então nós não temos aqui, vamos dizer, a noção que é tão importante para a cultura dos registros de conhecimento. Na esfera cultural, nós entendemos que conhecimentos que estão registrados em arquivos, bibliotecas, etc., etc., são conhecimentos que o ser humano possui. Na verdade, ele não possui, ele possui apenas o registro. Não é isso? A passagem do registro para a aquisição, a posse do conhecimento, é um negócio altamente problemático. Tem que ser refeito a cada geração. Ou seja, tudo que a geração anterior aprendeu, escreveu, registrou de algum modo, não passa para a seguinte. O que passa são apenas os registros. Então quer dizer que todos aqueles atos cognitivos que levaram àqueles resultados, eles terão que ser refeitos de algum modo. Em um volume crescente, quer dizer, cada vez tem mais, e mais, e mais, e mais. O que implica que a conexão entre os vários conhecimentos ela tem de ser cada vez mais funcional, mais racional e mais operante. Isso? Então esse é um problema que diz respeito à filosofia e à educação. Tá certo? Então, nós podemos dizer nesse sentido que a educação é o efeito prático da filosofia. Mas não existe educação sem uma filosofia prévia. Quer dizer, toda educação implica uma filosofia da educação, que determina os seus fins. Esses fins podem ser formulados em função, digamos, das próprias ciências existentes. Por exemplo, o sujeito coloca as ciências existentes como se fosse o modelo perfeito, o mais perfeito do conhecimento. Diz, bom, a educação visa a treinar as pessoas para isto. Acontece que, se você fizer isto, cada um vai estar treinado na sua própria área, tá certo? E não tem ninguém capaz de articular as várias áreas e, portanto, não tem ninguém capaz de articular a própria filosofia da educação. Então, isso quer dizer que o planejador da educação ele tem que ser eminentemente um filósofo, porque ele está lidando com o quê? Com a unidade da consciência humana. E é isso que ele vai tentar passar para os estudantes, se possível. Na maior parte dos casos, a educação negligencia isso e se limita a passar os conhecimentos especializados requeridos para o exercício desta ou daquela função. Portanto, para um tipo de exercício profissional, onde as finalidades e o valor do próprio exercício profissional não fazem parte dele. Isso quer dizer, você justificar, por exemplo, justificar uma pesquisa zoológica é algo que não pode ser feito com conceitos zoológicos. Se você teria que mostrar, por exemplo, que essa pesquisa
é útil para tal ou qual esfera da atividade econômica, ou é útil para a cultura geral, é útil para a preservação ecológica das espécies, para qualquer outra coisa que ultrapassa infinitamente o campo da zoologia. Então, a justificação de qualquer conhecimento nunca faz parte dele. E essa justificação é um dos empreendimentos fundamentais da filosofia. Quer dizer, para que estamos fazendo isso? E, mais ainda, em que medida nós podemos compreender o conjunto dos conhecimentos que nós temos. O que significa que na filosofia você não é obrigado a manter exatamente o mesmo nível de exatidão em cada área especializada. Isso, na verdade, seria impossível. Por exemplo, vamos dizer, um filósofo que estivesse permanentemente atualizado com todas as pesquisas importantes do mundo inteiro. Isso não existe. Ele vai se atualizar com uma ou com outra e, em geral, nos outros domínios ele vai lidar com um material que está muito atrasado, 20, 30 anos atrasado, mas isso é invencível. Isso quer dizer que essa espécie de síntese operativa que se cria na consciência do filósofo, ela nunca dá conta do estado presente das investigações. O que também significa que esse estado presente está continuamente criando novos problemas filosóficos que no momento podem ser insolúveis. Então, por exemplo, quando se começa a fabricar clones de pessoas, bom, qual é exatamente o estatuto dessas pessoas? São pessoas, são coisas, são bichos, são o quê? Como é que elas se encaixam no restante da humanidade? Bom, eu não creio que a filosofia tenha no momento a condição de responder isso de uma maneira inteiramente satisfatória. Pode-se responder em tese, mas sempre você verá que o avanço de uma ou outra pesquisa pode estar criando mais dificuldades naquele mesmo momento. Tá certo? Então é como se disséssemos, o avanço da ciência e da tecnologia, ele é dispersante, é fragmentador por natureza. Quer dizer, cada área vai se fechando em interesses que são incomunicáveis com as outras ciências. Ao ponto de que existe um livro chamado O Sonho de Descartes, ele dá um panorama do que acontece só na área das matemáticas, onde já se tornou impossível ao matemático de uma determinada área de pesquisa entender o que o outro matemático está fazendo. Então, você junta esses vários conhecimentos, os vários resultados da investigação matemática, e diz em que medida isso constitui conhecimento. Isso constitui conhecimentos potenciais. Na hora em que houver alguém capaz de apropriar aquilo, conectar uma coisa com a outra e avaliar o conjunto, tá certo? E poder, por exemplo, dizer, este é o estado atual do conhecimento matemático, bom, então aí você tem um conhecimento efetivo. Mas isso nunca acontece, nunca se chega lá. Tá certo? E justamente por causa desse estado de coisa que o exercício da filosofia é cada vez mais necessário. Tá certo? Porém, só se for uma filosofia consciente de que a sua missão é essa, porque se ela se transformar em apenas mais uma área de estudo especializado, ela também não pode sequer julgar a si mesma. Então, e essa é uma tendência muito forte por causa, vamos dizer, de uma outra, da tendência que a produz, por assim dizer, que é a tendência da profissionalização. Não é isso? Vocês veem que onde quer que uma atividade humana se torna profissionalizada, ela entra naquela dialética do Alexander Zinoviev, que diz que em qualquer exercício profissional, o praticante precisa de dominar dois tipos de tecnologias. Um é a tecnologia da matéria com que aquela profissão lida. Por exemplo, se ele é um ferramenteiro, tem que entender de ferramentas, se ele é um médico, ele tem que entender de saúde, e assim por diante. Quer dizer, existe a matéria com que ele está lidando. Se ele trabalha numa fábrica de sabonete, ele tem que saber algo sobre fabricação de sabonete, e assim por diante. E a outra tecnologia é a tecnologia da estrutura da profissão, que ele tem que conhecer e dominar também, para ele poder sobreviver profissionalmente. Por exemplo, quais são os regulamentos da profissão, quais são os direitos e deveres, qual é a hierarquia de comando que existe, como que ele se relaciona politicamente com os seus colegas, concorrentes, chefes, etc, etc. E às vezes, não raro, esta tecnologia é muito mais complicada do que a outra. Eu que trabalhei 40 anos no jornalismo, eu sei disso aí, quer dizer, a política de uma redação é infinitamente mais complicada do que a profissão jornalística.
Você pode ser um excelente jornalista do ponto de vista técnico e você se dá muito mal porque você não compreende o ambiente social no qual o jornalismo se exerce. Né? Então, tão logo uma atividade humana se condensa sob a forma de uma profissão, você entra nesse conflito. E, evidentemente, o lado sociológico da coisa tende a comer o lado técnico ou específico. Não é isso? Então, o exercício daquilo vai se tornando cada vez mais distante do seu propósito originário, né, ao ponto que, por exemplo, a fabricação de certos produtos, a qualidade do produto já não interessa mais. Porque o que interessa são as vendas, a propaganda, etc, etc. Se o produto está muito ruim, mas está vendendo assim mesmo, para que você vai melhorar? Isso acontece a todo momento. Não é isso? E não é por maldade que as pessoas fazem isso, é pela própria estrutura da ocupação. Pior, isso independe do sistema econômico vigente. Você pode ser capitalista, socialista, patrimonialista, sindicalista, vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque as profissões terão que ter alguma estrutura sociológica e, pela própria natureza, a estrutura sociológica se torna cada vez mais complexa. Se torna cada vez mais complexa pela simples exigência no treco chamado poder legislativo. O que é o poder legislativo? São pessoas que estão reunidas, vamos dizer, uns 300 dias por ano, só para dizer o que os outros são obrigados a fazer e o que os outros não podem fazer. Só para criar obrigações e proibições. Portanto, para regular tudo o que existe. Não é isso? Então, o crescimento do processo, do desenvolvimento do processo legislativo implica que todas as relações humanas se tornarão cada vez mais complexas e cada vez mais mediadas por leis, regulamentos, etc, etc, cujo conhecimento constitui por si toda uma área especializada. Então vamos supor que você se especialize na legislação tributária, por exemplo, que já não é possível, porque são tantos domínios diferentes da legislação tributária que ninguém pode abarcar aquilo no conjunto. Só que só a legislação, a bibliografia tributária brasileira já passou, né, do inabarcável há muito tempo. Então, isso quer dizer que não só você não vai precisar nem poder conhecer o seu domínio inteiro, mas você muito menos vai ter que conhecer as atividades sobre as quais aquelas leis incidem. Quer dizer, o sujeito que está regulando uma atividade humana nada sabe a respeito dela. Né? Então vamos supor aqui, você tem um deputado, né, discutindo uma proposta de lei que vai regulamentar a atividade, sei lá, digamos como essa semana, dos profissionais do sexo. Eu digo, muito bem, você já foi um profissional do sexo, você tem alguma experiência na área? Não sei nada. Então eu espero que não mesmo. Mas isso quer dizer que o indivíduo está regulamentando coisas que ele não sabe o que são. E esta tendência é incoercível. Quer dizer, o crescimento da legislação no mundo moderno é uma coisa realmente inabarcável, incontrolável. Então, qualquer atividade que se profissionalize, ela vai entrar nesta dialética. E é claro que isso é um processo altamente imbecilizante, que induz o indivíduo a ter cada vez menos consciência da natureza da atividade que ele está exercendo, tá certo? E a julgar tudo o que ele faz, não do ponto de vista interno daquela disciplina, mas do ponto de vista das exigências da profissão. Está compreendendo? Então, por exemplo, você pode fazer uma carreira inteira de filósofo, inteira, assim, e com muito sucesso, sem nunca ter colocado um único problema filosófico na sua vida. Você só coloca problemas de interpretação dos textos filosóficos que você está estudando.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.